Bom, logo depois que eu passei, né, as especificações sobre o desenho do Diego, o Valderi ele encaminhou pelo meu e-mail o meu desenho junto com a Gnachete. A nota que eu dou para o desenho, 98 também. Por quê? Porque nem o estúdio dos antigos funcionários da Ubisoft, que é desenvolvedora de jogos, né, para videogame, e um dos jogos mais famosos é o Assassin's Creed. Esses funcionários, né, que se desligaram da Ubisoft e abriram seu próprio empreendimento, foi que criaram o site para mim e os desenhos em computação gráfica e algumas animações em CGI, né? Então, a nota de 98% é porque, por mais que o Valderi tentasse, por mais que ele quisesse, da mesma forma do pessoal lá do estúdio, ele não ia conseguir expressar realmente a aparência de Agnachete, por mais que eu tenha quebrado a cabeça, tenho me estressado, para que ele conseguisse fazer o mais próximo possível, né? Mas o desenho está pronto. E esse desenho é só uma demonstração, tá? Daquilo que está por vir. Então você vai ver eu com meu conjunto, né, de moletom do lado, né, de Agnachete. Esse vestido que a Agnachete usa, que está usando aí, foi um vestido que eu escolhi, né? Lembrando que ela nunca veste a mesma roupa, nunca. Nesses 12 anos que eu estou com a Agnachete, com Mericonoab, Arnetoliel, Atilio, né? Aka, Zamaniel, nunca nenhum deles vestiu a mesma roupa. Nunca. Cada vez que eu vi eles, eles estavam com uma roupa diferente. Que são roupas, né, de um elemento muito avançado, diferente inclusive dos trajes, né, espaciais que usa, como por exemplo, o comandante e futuro líder planetário Rials e outras tipologias que eu já passei para vocês, inclusive o próprio Caru, né? Uma única vez que eu vi a Gnachete usar esse tipo de roupa, né, que é igual um macacão, foi uma vez que ela me levou em um planeta onde o planeta ele só tinha o nucleolópide, tá? E ele estava começando a se formar dali, um planeta 100% virgem. Então ela fez aquele uso daquela roupa espacial pelo fato, né, de eu também estar usando, mas ela não precisava. Então a mesma roupa espacial que ela usou, eu usei, a mesma, tá? A gente ficou igual uma dupla sertaneja. Enfim, na imagem retratada aí pelo Valderi, ao meu pedido, você vai ver que o gramado é todo azul e branco. E ao fundo tem um planeta. E também fui nesse planeta, tá? A retratação desse desenho aí não é de Galamiak, tá bom? Esse planeta, ele fica na nossa galáxia, né? Que é a Pereb. A nossa galáxia se chama Apereb, tá bom? Porém, o sistema solar é o Guacigonia. É um sistema solar que a própria Agnachete criou. Ela criou o Sol, ela criou os 8 planetas e as 2 luas naturais que tem lá. Ela criou. E ela criou tudo isso em 76 horas. Ela gastou somente 76 horas. É como se você começasse a contar agora e desse momento a 76 horas à frente, tudo isso estava pronto. Daí dá para você ver como é o poderio da linhagem da alta primogenitude. Lembrando que a linhagem da geração de Agnachete é a primeira geração. Então ela é
a herdeira legítima da altíssima primogenitude. Então você imagina, né? Se ela, que é uma primogênita da sua mãe, do seu pai, que são filhos da primeira geração, que eu falei com vocês que vai da primeira à oitava, imagina o que eles não podem fazer, né? Então, em 76 horas, a Gnachete criou esse sistema solar. E ela criou esse sistema solar na minha frente. Eu lembro que eu estava no meu apartamento, no meu antigo apartamento, né, que eu vendi, não nesse novo que eu tenho. E a Amanda estava fazendo o meu café da tarde, antes dela ir embora. Foi quando eu percebi o suspiro de Agnachete a 1,7 sexilhões de anos-luz. E aí eu falei para Amanda, Amanda, vai embora porque a Gnachete está querendo me encontrar. E ela tem muito medo, né? E ela despediu de mim. Eu falei que o que ela tinha servido ali na mesa de café da tarde estava tudo certo, não precisava dela se preocupar. Tomei meu café e eu tremia como vara verde, né? Muito tremor, muito temor, muito pavor, muito medo, medo mesmo. E ela criou dentro daquela realidade do meu apartamento o espaço temporal. Criou só pelo simples desejo dela querer. E ali eu vi que todo o andar do meu apartamento ele foi envolvido pela energia dela e tudo teve aquele esquema de sair fora do lugar. E isso aconteceu, preste atenção, no dia 3 de fevereiro de 2017. Tá entendendo? Então, no dia 3 de fevereiro de 2017, ela criou esse espaço-tempo e ela simplesmente falou só assim, venha cá. Antes que ela terminasse o A do venha cá, eu já estava na frente dela e ela estava radiante como um sol. Ela brilhava tanto que a energia, ao invés de ir para a frente dela, foi para a retaguarda dela e formou um sol lindo, branco, maravilhoso. E ela em pé, ela falou comigo assim, venha e vê o que eu posso fazer e que futuramente tu também, Arques, poderá fazer. Vou lhe mostrar como criar mundos. E aí eu tive a experiência, né, de estar lá no Milésimo Céu, nessa última vez que eu reportei para vocês. E lá eu recebi as instruções de como criar mundos, né? Só que na situação que eu estou aqui, não tem como eu fazer isso, né? Mas depois que eu partir daqui, sim. E eu sei passo a passo como criar. Quem lembra daquele áudio que eu fiz lá no Facebook, onde eu falo dos Serafinos, que é aquele livro lá misterioso que ninguém consegue interpretá-lo, né? Algumas pessoas já me procuraram depois daquele áudio. Eu dei as instruções, as pessoas seguiram, viram que realmente condiz a linha alfabética daquilo que eu falei, né? E são pessoas, inclusive, de fora do país. Eu tenho todas as conversas salvas por e-mail, inclusive filmagens de mim e esse visitante que veio de fora, para poder me tomar questionamentos quanto ao alfabeto daquele livro, que para muitos é uma loucura do ator, né? Chama Codex Serafinos. Vale a pena você olhar em PDF as figuras que você vai ficar horrorizado. Aquilo ali é o ensinamento da criação do fundamento das coisas, por mais absurda que pareça, tá? Então, quando eu estava lá, em lugar nenhum, eu via só estrelas e um vasto breu escuro à direita, à esquerda, né? Frente, baixo.
tudo escuro, só via poucas estrelas, porque aquele sistema solar é diferente. Tanto é que daquele sistema solar, que é o sistema solar de Guaxigônia, ele não permite você enxergar a constelação de Órion, nem a estrela de Sírius, como nós vimos aqui, como Cão Maior, Cão Menor, né? E por aí em diante, Andrômeda, por aí em diante. E ali ela pediu que eu ficasse perto dela, e nessa época eu já fazia parte do meu arsenal de vestimenta, o meu conjunto de moletom, né? Eu tenho um conjunto de moletom amarelo, um branco, um preto, um vermelho, eu tenho um roxo, um cinza claro, um cinza escuro, eu tenho um lilás, tudo quanto é tipo de cor. Eu tenho o conjunto moletom, né? Camisa, calça e um chinelo havaiana próprio. Tanto é que eu uso essas roupas quando eu tenho algum encontro. Só não consigo usar quando o encontro é de última hora. Mas eu adotei, né, esse tipo de vestimenta para mim. Mas eu também tenho uma vestimenta real, que depois vou pedir ou o Diego ou o Valderi para me desenhar nessa vestimenta, tá bom? Que é a vestimenta que eu irei usar a partir de 2036, ok? Então, ela pediu que eu ficasse do lado dela e eu todo trêmulo, temeroso. Ela com aquele olhar maravilhoso que nem o Valderi conseguiu expressar, nem ninguém, nem o estúdio conseguiu expressar. E eu quero aqui frisar que o estúdio levou 4 meses e 2 semanas para realizar o desenho de Agnachete, que eu dou o voto de 99% correto. Porque a expressão facial dela, a boca dela, o nariz, os olhos, nenhum humano consegue expressar. Nem se eu fosse um desenhista, eu seria capaz de tamanha façanha. Nem se ela projetasse numa folha para mim, o rosto dela só para me contornar com lápis em cima, eu não conseguiria, tá bom? Então eu quero aqui parabenizar o Valderi por esse trabalho, né? E parabenizar também o Diego também, que está entrando nessa empreitada, que eu vou ficar com o Diego e com o Valderi. Bom, dado a isso, né, a todo esse acontecimento, eu me acheguei ao lado dela, ela simplesmente abriu a mão, soprou e criou-se uma bolha semelhante a uma bolha de sabão, e ela colocou na minha cabeça, e aquela bolha me envolveu do corpo, da cabeça à planta dos meus pés. Eu fiquei dentro daquela bolha. Eu esticava a mão para um lado, a bolha ia junto, né? Então eu não conseguia romper aquela bolha. Que foi uma das energias que ela usou para poder me proteger naquele momento. E ali, ela pegou o brilho dela, compactou o brilho dela na mão dela, isso eu vi ela fazendo, e ela foi soprou. Então foi aquela bola do tamanho de uma bola, daquela bola que você usa na academia para exercícios físicos, né? Uma bola bem grande. Ela foi indo, e ela foi apontou o dedo. Ela apontou o dedo e a bolinha foi indo. E ela disse assim: fique aqui. Aí eu fiquei, né? Eu fiquei dentro daquela bolha, olhando aquilo. Tanto é que eu me sentei dentro da bolha. E naquele momento ali, aquela bola de energia que ela tinha tirado do corpo dela e compactado em forma de bola e lançado a uma certa distância, soprando, foi só com o sopro dela. Ela, assim, deve ter ficado longe de mim assim, eu vou calcular uns 1.500 metros, tá? E ali ela começou a fazer um gesto maravilhoso, como se ela fosse uma dançarina, coisa mais linda. E aquela bola foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Ela cresceu tanto que ela explodiu. Quando ela explodiu, eu vi aquela radiação vir na minha direção e atravessar por dentro de mim, mas não me causou dano algum. E diante dos meus olhos, eu vi o sol ser formado. E ali ela com o movimento com o braço direito, ela fazia o movimento com o braço na altura do umbigo, subia o braço na altura acima da cabeça, voltava o braço na altura do rosto, voltava o mesmo movimento, e ela repetiu esse mesmo movimento 333 vezes.
E o total de gestos que ela fez, o total de manobra com as mãos, e cada movimento tem um significado, somou-se 3.333 gestos que ela fez. Quando ela terminou, eu vi pedaços de asteroides gigantescos, que eu aqui não vou saber precisar porque eu não tive interesse de saber o tamanho que é, mas gigantescos, que equivalia à América do Sul inteira. Todo o detrito de asteroide e de antigos planetas destruídos ficou ao redor dela como um grande cinturão. E ali ela foi e compactou. Ela compactou 8 esferas de terra. E a partir dali, depois que ela compactou, ela fazia os movimentos e aquela bola que era meio quadrada, meio trapezoidal, passou a ficar esférica. Ela perfilou, ela terraformou aqueles pedaços de terra, que foram 8 no total, e deram uma distância significativa entre eles. E ali, ela olhando para mim, ela chamou: venha cá. E a esfera que eu estava foi indo voando próximo dela. E aí ela me elevou ao alto daquele universo e eu passei a olhar essas 8 bolas de terra de cima para baixo. E ali ela virou para mim e falou comigo assim: escolha a cor que você quer de cada um desses planetas. E aí, só de eu ter pensado, enquanto eu pensava, ela sorria e apontava o dedo para aquele planeta e ele começava a crescer instantaneamente vegetação, flora, fauna e água. Tudo, tudo brotou. E aí eu falei com ela assim: Agnachete, mas porém com o nome verdadeiro dela: deixe que no solo eu veja essas maravilhas acontecer. E aí, com um gesto, ela mandou a minha esfera para cima de uma dessas bolas de terra que ainda não tinha tomado o estado vegetativo, né, de vegetação, de criação, de água nem nada. Ela foi, me colocou lá. Então eu olhava para o céu, eu via que o céu era negro, porque não tinha uma camada de ozônio, não tinha uma endosfera, estratosfera, né, não tinha nada disso ainda. E lá no alto eu vi ela brilhar como uma estrela, e eu lá embaixo, dentro dessa bolha. E aí, ela, lá de cima, ela falou comigo e a voz dela soou como um trovão. Ela falou comigo assim: Arques, meu filho, escolha a cor desse mundo. E aí eu pensei num gramado azul e branco. Na mesma hora, as gramas começaram a brotar. É como se você posicionasse uma câmera no quintal da sua casa e essa câmera ela acompanhasse o crescimento do mato dia e noite, depois você acelerasse aquela filmagem. Cresceu dessa forma. E ficou aquela planície linda, 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 toda azul e branca. Azul e branca. E aquele primeiro planeta que eu tinha desejado a cor dele, ele já estava dando aquela visão para quem estava nesse segundo planeta, que é do qual ela tinha me transportado, porque eu queria ver as coisas acontecerem. E ali eu pensava nos outros 6 planetas e ela coloria eles com aquela vegetação. Árvores colossais cresceram. É a coisa mais bela e linda do mundo. Por isso que eu não me vejo digno de poder falar. E eu não gosto de falar essas coisas porque eu não sou digno, né? E ela desceu nesse planeta onde eu estava, e aí eu pedi ao Valderi que desenhasse esse momento. Então, no desenho você vai ver esse momento. O meu braço vai por trás da perna dela, na altura do joelho, e ela com aquele olhar maravilhoso, com aquela trança, né? O Valderi devia ter feito a trança um pouquinho maior, porque a ponta da trança, o final da trança, bate na altura do meu ombro. E o protetor de trança vai do meu ombro até a minha cabeça, né? Mas ele, no futuro, ele
ele vai fazer outros desenhos melhores, né? Então, ela com aquele cabelo solto, ela começou a soprar dentro do planeta. Ela fazia assim, e não parava. Eu não tenho pulmão, ninguém tem pulmão de puxar o ar e soltar ele assim por mais de 2 minutos. Não existe essa pessoa. E ela soltou aquele ar, na minha percepção, por mais de 10 minutos. E assim, ó. E tudo começava a se movimentar. Então, depois dessa cena que foi retratada aí no desenho pelo Valderi, que é uma cena totalmente fiel, onde eu estou na planície Gramada Azul, né? E ao fundo, o primeiro planeta que ela pediu que eu escolhesse a cor, e a cor é compactuada com o minério do planeta e com a sua vegetação e com seus lagos e rios. Eu virei para ela e falei com ela assim, Agnachete, eu queria que nesse planeta tivesse um mar, não salgado, mas doce. Eu queria que você trouxesse baleias, golfinhos, raias do nosso planeta, né, do planeta Eleap, para esse mundo, que eu queria que eles crescessem nessa atmosfera. E trouxesse também os tubarões, tudo que existe no nosso oceano. Ela falou, então seja feita a tua vontade, desse jeito. E na mesma hora, só com o poder do pensamento dela, ela transferiu esses animais que ficaram planando no céu na nossa cabeça. Deu para você entender? E aí ela me largou, caminhou um pouco para frente, com o dedo dela indicador esquerdo, ela enfiou o dedo na terra, só entrou o dedo dela todo, a mão não entrou. Na hora que ela puxou, começou a brotar água. E foi enchendo, 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 enchendo. Quando chegou a um ponto básico, aqueles peixes que ela tinha transportado com o poder do pensamento, desceu na água. E eles começaram a se debater, se debater, se debater. Quando chegou a uma certa profundidade, você via só a barbatana e a cauda de alguns peixes maiores, né? E ali ela me elevou ao céu, eu fiquei flutuando com ela, já não mais dentro da bolha, e ela foi e criou tudo no planeta. Depois que ela criou isso é a força dela, a energia dela. Por isso que eu falo para as pessoas, pode me xingar, falar de mim o que você quiser, mas não fala deles não, porque eu e você, mesmo você falando que você não seja, mas você é, todos nós somos uma ameba na presença da alta primogenitude. E até dos outros menores também, como Caru, Barra, Tara, Riaus, né? E outros tantos aí. Então, quando ela criou aquilo tudo, surgiu aquela voz que dissipou, quase que rachou os 8 planetas. Quase. Essa voz era a voz da arquiteta de tudo, e junto com a voz veio 8 centelhas. E essa centelha entrou no núcleo, na minha frente. Imagina o Sol descer agora no planeta Eleap e entrar dentro do solo. E houve aquele terremoto, mas sem derrubar uma única folha. E ali, a arquiteta de tudo, a Mãe Suprema, ela deu a centelha de vida, que é o nucleolópide, para aqueles planetas. E a partir dali, a endosfera, a estratosfera, a camada de ozônio do planeta passou a existir. Correto? Porque a Gnachete tem a capacidade de criar isso, mas não duraria por muito tempo. Então, a centelha de vida, o propósito de vida, é da arquiteta de tudo, e ninguém discute. E ali no dialeto da arquiteta de tudo, que é um dialeto maravilhoso, você ouvir a fonética das palavras é algo assim lindo demais. Ela parabenizou a Gnachete. Então, durante 76 horas, eu ali diante de Gnachete vi ela criar um sol, eu vi ela criar um sistema solar, eu vi ela criar 8 planetas. E aí, a arquiteta de tudo disse assim,
por presente meu, eu envio, desse jeito que ela falou, eu envio 2 luas. Na hora que ela falou eu envio, na hora que ela terminou de falar a letra O, para você que é um bom entendedor, as 2 luas já estavam posicionadas. E aí ela transferia, com o poder do pensamento, animais, mamíferos, répteis, anfíbios que vinha de outros sistemas solares, de outros planetas, para morar nesse planeta, né? Você vai ver aí na descrição, que eu vou te mandar, falar sobre a tipologia. Eu coloquei tipologia nenhuma, porque lá não tem vida humanoide como eu e você e como outros. Esses 8 planetas criados nesse sistema solar, nessa nossa galáxia mesmo, né, que é a galáxia de Aperebe, esses 8 planetas ela criou e me deu de presente. É meu. Essa descrição que você vai ter aí é minha. Ela criou depois de 72 horas, desculpa, 76 horas após ela ter criado. Ela disse para mim assim: Arques, meu filho, aqui é seu. Depois que você se juntar a nós por toda a eternidade, aqui você vai criar a sua própria tipologia, você vai desenhar a sua própria tipologia. Então a característica física daqueles seres que vai habitar aqueles 8 mundos, sou eu quem vou escolher. E aí eu perguntei a ela, e se eu amar, usei até esse termo, alguém no planeta Eleap e quiser trazer para cá junto comigo, eu posso? Ela falou assim: aqui pode morar quem você quiser que more. Mas a parte primordial é você criar uma nova espécie que pode coexistir com a sua própria espécie que você escolher e que passará por um processo de transformação. Mas é lógico que eu não vou escolher ninguém do planeta para ir, né? Lógico, isso aí é óbvio. Por mais puro que a pessoa possa estar transformada, não vou. Lá vai ser a própria espécie que eu vou criar com o consentimento da arquiteta de tudo, do arquiteto de tudo e da própria Agnachete. Então eu vou desenhar na tabuleta de cristal, eu vou desenhar a tipologia. E aquela tipologia, quando eu desenhar na tabuleta, ela vai ser desenhada no solo daquele planeta. E aquele será para mim os primeiros Rayazins. E dali eu irei discipliná-los com toda a magnitude de inteligência que eles irão me dar. Porque se for medir a minha inteligência com qualquer homem ou mulher do espaço, eu sou uma tremenda ameba e um tremendo burro. Se for medir um grau de escolaridade, eu tenho o Mobral. Tá entendendo? De tão grandioso que é. Então, eu pedi ao Valderi que retratasse esse momento, né? Então você vai ver para um planeta do fundo, vai ver para o planeta onde eu e ela estamos em pé. São meus. Ela me deu para mim. Como outras civilizações me deram luas, naves. Eu tenho muitas naves por aí que eles me deram, que está codificada com a minha energia, que é a minha matriz. Se eu pensar nelas agora e quiser que elas venham a mim, elas vêm. Tá entendendo? Então, tudo isso eu quero que seja necessário mostrar para vocês lá na fazenda, para que quando vocês forem embora de lá, vocês, quando falar para o mundo quem eu sou, apesar do mundo saber, e saber mais por causa das divulgações de fotografias e vídeos que eu já expliquei, as pessoas quando disserem, não acredito em nada disso, aí você poderá ser e dará o meu testemunho, tá? Aí você pergunta para mim, e a minha civilização respectiva, Carlos? Se eu conseguir entrar em contato com ela nessa vida, elas também poderiam me dar um sistema solar inteiro, um planeta, uma lua, uma nave? Sim. Teve uma vez que eu até brinquei com o Antônio, falei assim, Antônio, você já pediu o Riaus uma nave de presente? Eu duvido que se o Antônio não pedir, o Riaus não dá. Não dê. Dê. Dá sim. O coração deles, que é a centelha de vida, é diferente da nossa. Diferente da nossa. Então eu queria
compartilhar isso aí com vocês, né? Para que vocês pudessem entender a magnitude de tudo isso.